Amigos do canal Blog do Tolo, encerrando, né, a série dedicada a cada quesito da série Justificando, né? A gente vai fazer na terça-feira que vem, na verdade, dia 29, o encerramento com as considerações finais, né, ao vivo, 20 horas. Falar de Mestre Sala e Porta-Bandeira, e a verdade é que não tem nem muito o que falar de Mestre Sala e Porta-Bandeira, porque foram 75% de notas 10, como o próprio Rafik vai explicar. Algumas notas 10 precisariam de melhor justificativa, mas precisariam de justificativa, mas nota 10 não é justificada, e eu, assim, a gente vai estar encerrando essa série. Cada vez mais eu me convenço que a nota 10 precisa ser justificada, até para a gente poder entender algumas avaliações bastante controversas que algumas escolas tiveram em alguns quesitos. E a gente sabe que, por mais que o Rafik vai dizer que tem a questão da não comparabilidade, você teve algumas apresentações de casais que o 10 me pareceu um pouco tanto quanto controverso. Um outro ponto, como eu comentei no vídeo anterior, né? Alguns casais estão se apresentando para os jurados, né? Vem andando, apresenta com o módulo, vai andando, vai andando. Talvez mudar isso para o padrão de São Paulo, onde o casal vem se apresentando a avenida inteira, talvez seja melhor, porque o público possa ver a apresentação. Coisa que hoje, quem não está exatamente em frente à cabine, como eu estava, uns 10 metros à direita, não consegue ver. É outro ponto que talvez seja interessante, né? Porque, inclusive, pelo menos 2 casais ficaram parados esperando a comissão se apresentar, se apresentaram e seguiram em frente. Acho que não tem nem muito o que dizer, foram poucos descontos, né? Mais uma vez, a maioria deles pesando sobre o nível de Padre Miguel, né? Que muito claro que foi um julgamento muito rigoroso por parte dos jurados. A gente também já viu em outros quesitos, né? A gente sabe que a apresentação do casal teve alguns problemas, mas, né, você vendo os cadernos, basicamente só ela teve problemas, né? Então, mas não tem muito o que dizer. 75% de notas 10, nesse critério de não comparabilidade, algumas notas 10 controversas, digamos assim, peculiares, né, para ser mais educado. Então não tem nem muito o que falar sobre o quesito. Tá? Peço que inscrevam-se no canal, cliquem no sininho. Nosso Pix aqui tem o QR Code, tá? Se quiser fazer também pelo modo analógico, blogdoutorojambei.com. A gente vai ter um café nessa quinta-feira, 20 horas. Café curtinho, não tem nem muito assunto, mas como depois vamos ficar 3 semanas sem fazer o café, então, próximas 3 semanas, então vamos atualizar alguns pontos, tá? Peço que inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo, tá? E vamos ao Rafik, encerrando os quesitos, e a gente faz o encerramento da série na terça-feira, dia 29, às 20 horas. Grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para o último quesito da Justificando o Injustificável 2025, que é mestre sala e porta-bandeira. Mas sempre lembrando, apesar de ser o último quesito, não é o último capítulo dessa série. Dia 29, terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, no blog de Tolo, eu e Pedro Migão, vamos fazer o encerramento da Justificando, fazendo um balanço geral de todo o julgamento dos 9 quesitos, trazendo alguns dados estatísticos, como foi ano passado. Eu não vou entrar tão a fundo nas estatísticas esse ano, porque eu acredito que o problema esse ano é menos estatístico e mais de procedimentos. Então eu vou entrar mais nos problemas de procedimento, mas não vou deixar de trazer algumas estatísticas para explicar algumas coisas do julgamento esse ano, as consequências matemáticas disso e por que a gente não pode comparar o resultado desse ano com o resultado de outros anos. Bom, tendo dito isso, né, vamos então começar a introdução de mestre-sala e porta-bandeira da Justificando 2025. Bom, logo na apuração, né, eu acho que saltou aos olhos de qualquer pessoa que estava olhando com mais atenção, mestre-sala e porta-bandeira esse ano virou nova bateria, né?
Chuva de 10. 10 para todos os lados. Foi uma explosão de notas 10 atípica, até mesmo para a explosão de notas 10 que nós tivemos em todos os quesitos esse ano, praticamente. A gente saltou de 28 para 36. Ou seja, a gente saltou de mais ou menos 58% de notas 10 em mestre de porta-bandeira para 75% de notas 10 em mestre de porta-bandeira. É exatamente a mesma quantidade de notas que nós tivemos esse ano em bateria. Muito, muito à frente do terceiro quesito, que não chegou sequer a 70%. Chegou com 65%. Ou seja, a gente tem que mudar totalmente o nosso referencial aqui, até de parâmetro de julgamento. A explosão de notas 10 de mestre de porta-bandeira é algo tão absurdo que, mesmo com as mudanças de regra que provocaram um aumento generalizado de notas 10, é difícil de explicar. É muito difícil de explicar. E claro, eu também vou ter que ajeitar o meu olhar crítico para essas notas. Por quê? Com a quantidade de notas 10 nesse nível, que é um nível de bateria, vou repetir, passa a ser entendível algumas notas máximas obtidas por diferentes casais, cujas apresentações têm sido alvo de críticas da bolha desde os desfiles. Claramente, o não comparativo acabou já baixando o sarrafo. É a principal conclusão que eu chego. E aí você, olhando com mais calma, você vai perceber que alguns detalhes e muitas das coisas que a própria bolha reclama, como lentidão de certos dançarinos e outras coisas, ela vai precisar de uma comparação com outros casais. Mas o julgamento não é comparativo? Não é não comparativo? Como é que eu vou comparar lentidão, aceleração, se eu não posso comparar? Na vida tudo é comparativo. E aí quebra mais uma vez a perna do jogador. Qual foi a saída do jogador? Da 10. Então, gente, considerando a quantidade gigantesca de notas máximas que nós tivemos nesse quesito esse ano, o não desconto nesses casos passa a ser entendível. E por isso eu decidi não abordar essas polêmicas nas justificandos de mestre e porta-bandeira esse ano. Diferentemente do ano passado, que eu até foquei em um ou dois casais, esse ano eu vou passar ao largo para evitar polêmicas necessárias. Porque se eu começo a dizer, não, mas poderia ter olhado para isso aqui do casal tal, e alguém vai reclamar, não sem razão, que também deveria ter olhado para isso aqui do casal Y e para sei lá o que do casal Z. E vai virar um show completo e todo mundo ganhou 10. Claramente o sarrafo foi baixado. Então, para evitar polêmicas e ser justo, eu vou entender o lado do jogador que decidiu baixar o sarrafo do 10, dar 10 para todo mundo. Então, na dúvida, eu não vou entrar aqui nessas discussões. Eu vou simplesmente me ater aos cadernos em si. Em um caso específico, só eu vou explicar o porquê que saiu uma nota 10 que muita gente não entendeu. Eu achei um vídeo dessa apresentação e entendi o porquê foi dada a nota 10 e vou explicar lá. Fora isso, eu não vou entrar em polêmicas, não vou entrar em bola dividida, porque não seria justo com a própria ideia que o julgamento nos 4 módulos desse ano teve. Tá? Isso eu acho que é uma coisa que a Liesa vai ter que discutir internamente com os jogadores, com os casais. É isso mesmo que vocês querem? O julgamento tá bom para vocês? Não tá? Porque claramente teve um desarranjo completo. Tá? Dito isso, antes de começar o módulo 1, aquele recado de sempre. Não esqueçam de dar o like aqui no vídeo, por favor. O seu joinha ajuda a divulgar a Justificando para outras pessoas. Se você gosta desse conteúdo, faça com que ele chegue a mais pessoas. Bom, dito isso, vamos lá. Módulo 1, jogadora Mônica Barbosa. A Mônica é uma das poucas jogadoras que continuam no júri desde a primeira edição da Justificando em 2015, né? E eu sempre elogiei ela pelo julgamento dela, que sempre tinha justificativas muito precisas e bastante explicativas. Especialmente a pérola que ela descreveu todos os problemas da Vila Isabel no ano passado, aquela discoteca inacreditável,
Voltem lá na Justificando do ano passado. É para bater palmas de pé. Tamanho é o detalhe que ela explica e não deixa pedra sobre pedra para deixar bem claro que aquilo não pode acontecer jamais. Eu gosto muito desse estilo de julgamento da Mônica. Nesse ano, mais uma vez, foi um caderno correto, com 4 justificativas muito claras e dosimetria idem. 8 notas 10, né? Então só 4 justificativas. Mais uma vez, nenhum desconto claramente foi pela indumentária, mas ela fez questão de escrever que a fantasia do mestre-sala da UPM se desviou bastante do croquis e esse desvio que ocorreu atrapalhou a qualidade, a amplitude e a definição dos movimentos dele, porque a fantasia ficou muito pesada e muito volumosa e ele não conseguiu desenvolver toda a sua dança com maestria. Então, assim, é um desconto que oficialmente é da dança do mestre-sala, mas que a própria jogadora aponta, o mestre-sala não dançou direito, mas a culpa não é do mestre-sala, é da fantasia, né? É um desconto por indumentária ruim? Não é, mas a indumentária claramente atrapalhou o mestre-sala nessa situação aqui, tá? E além disso, ela escreveu que também teve problemas estéticos com essa fantasia totalmente fora do croquis. O outro décimo da UPM foi retirado por excesso de passos marcados, que deu, segundo a jogadora, a coreografia ficou com muita informação, mas dificuldade de leitura ao mesmo tempo, né? E além disso, a coreografia não tinha o tempo para a necessária respiração dos dançarinos. Então não deu a sensação de início, meio e fim à dança, tá? Essa é a justificativa dela. Na Mangueira, o décimo foi retirado porque durante os giros da Cíntia, a bandeira ficou dobrada a um tempo considerável. Ou seja, a Cíntia começou a girar com a bandeira dobrada, não percebeu e continuou girando com a bandeira dobrada. Isso é um problema claro, o pavilhão tem que estar estendido o máximo de tempo possível. E não foi, nesse caso, por um descuido, por um vacilo da porta-bandeira. Isso é passível de punição. Uma bandeira assintosamente dobrada em praticamente 180 graus, nesse caso, é passível de punição, não há o que discutir aqui. Mas eu faço questão de dizer que a bandeira aqui está dobrada em 180 graus para diferenciar do caso que a gente vai falar daqui a pouco no módulo 2, tá? Que é um pouco diferente. E esse problema é algo que acontece com a Cíntia em alguns momentos. Mesmo em apresentações livres nas quadras, se você olhar com bastante atenção, às vezes ela começa a dar um girar direto e não presta atenção na bandeira. Eu lembro de uma vez que eu a vi em uma quadra de escola, não foi a Mangueira, ela estava visitando outra escola, e ela faz aquele movimento que é característico das porta-bandeiras, né, de varar de ponta a ponta a quadra, né, girando, e ela não percebe, ela deu, você sabe, todos sabem, a Cíntia tem um jeito próprio de dançar, que é muito bonito, inclusive, e ela gira bastante, até tá controlando um pouco mais a quantidade de giros, aquele negócio, não precisa girar tanto, desde que é melhor dar um pouco mais de qualidade aos giros, mesmo que com menos quantidade. E ela já está melhorando bastante isso. Mas ela começou a girar com uns 9 ou 10 giros, e a bandeira dobrou lá no palco, e ela foi com a bandeira dobrada até o final da quadra. E eu já vi isso em outras vezes, eu tenho alguns ensaios, mas eu vou ser muito sincero. Eu tenho reparado uma melhora gigantesca da Cíntia. Há algum tempo que eu não havia dobrar a bandeira nesses giros. Olha que eu vi a Cíntia em alguns ensaios esse ano, seja ensaio de rua, ensaio de quadra, em outras escolas, apresentações. E eu tinha gostado. A melhora da Cíntia nesses 2 anos é fácil de perceber, é muito bom. E que ela está justamente sabendo se controlar mais, mas pelo visto, infelizmente, esse problema voltou a ocorrer na pior hora possível, né? Que era o momento do julgamento ali na avenida, na hora do desfile. Acontece, se acontecer, eu vou ser sincero, eu procurei no YouTube e não achei o vídeo da apresentação na primeira cabine, tá? Então eu não posso aqui falar se aconteceu, se não aconteceu, mas o que eu posso dizer é que eu já vi isso acontecer com ela em outras vezes e realmente é algo plausível e que faz parte do critério de julgamento. Se aconteceu, o desconto está certíssimo. E na Vila Isabel,
mais uma vez a Mônica despontuou uma pegada brusca do Marcinho na bandeira. Dessa vez no momento de apresentá-la ao público do lado contrário da cabine, né? Para quem conhece a coreografia da crise do Marcinho esse ano, em um dado momento da apresentação eles dançavam e quando eles paravam para apresentar a bandeira, até de uma forma muito inteligente, muito cortês, eles apresentavam a bandeira de costas para os jogadores, eles apresentavam para o outro lado. E não há nenhum problema nisso, pelo contrário, o desfile inicialmente é para o público, não é para o jogador. O casal tem que dançar, tudo bem, tem que dançar em frente ao jogador para o jogador ver a dança, mas ele tem que dançar para o público, não para o jogador. Eu achei muito interessante esse passo da apresentação da bandeira para o lado contrário do jogador. Mas, se realmente houve uma pegada brusca, houve um problema aqui de meneio e o desconto também é perfeitamente possível. É totalmente diferente do desconto que esse mesmo casal da Vila vai ter lá no terceiro módulo. Aqui eu vou bater bastante. Mas aqui é totalmente entendível. O Marcinho tem... ano passado ele já teve um problema claríssimo de pegada brusca também. E aí foi em todos os módulos do ano passado. A Mônica, inclusive, também descontou isso. E, segundo a Mônica, ele repetiu o problema esse ano. Eu vou ser sincero, nos ensaios que eu vi, eu achava que a pegada estava muito melhor treinada, estava bem mais tranquila. Mas pode ser ali, acontece. Ninguém acerta tudo sempre, pode ser que tenha tido ali uma pegada brusca mais uma vez no módulo 1. Se aconteceu, o desconto é justo, não há o que discutir, nenhum problema. E a mesma coisa, no Tuiuti também foi descontado uma pegada brusca do mestre-sala na bandeira, e a bandeira também teria ficado dobrada durante parte dos giros da Dandara. E aí a gente até se pergunta, talvez, se a nota do Tuiuti não pudesse ser 9,8, mas fica naquela dosimetria do limite, ok? 9,9, 9,8, tranquilo, mas a jogadora despontuou aí as duas coisas no Tuiuti. Caderno bastante correto, nada a falar, mais um ótimo julgamento da Mônica. Passar a régua da pro santo. Módulo 2, jogadora Rena Mello. Rena é uma das duas estreantes, né, do quesito mestre de porta-bandeira. Tanto o módulo 2 como o módulo 3 são dois jogadores estreantes no quesito. E seguindo a tendência do quesito nesse ano, 9 notas 10, né, apenas 3 justificativas, mas duas delas com 9,8, né? Foram 9,10, 1 9,9 e 2 9,8. O 9,9 da Mangueira é por problema de indumentária, aquela fenda estranhíssima na parte de trás da cintura do Matheus. Não tem o que falar aqui. Realmente aquilo gritou os olhos quando eu olhei também. Eu não entendi muito bem aquilo. Acho que a jogadora também não. Nada a se falar aqui, mas foi um problema de indumentária, não um problema de dança. Para mim, o 9,8 da Mocidade também me parece bem justificado. Ela combinou um problema de indumentária mal planejada com a iluminação da roupa em excesso ofuscando a cena, algo parecido com a Vila Isabel ano passado. E essa fantasia com a iluminação em excesso trouxe um peso excessivo para a fluência da Bruna e do Diogo, e talvez pela própria iluminação, talvez pelo peso da fantasia, isso não fica claro nem na justificativa, e você também não ficou claro olhando a olho nu. Isso fez com que eles perdessem a definição das formas do movimento, segundo a jogadora. Eu acho que é uma justificativa plausível. Discute-se, né? Muita gente gostou muito do casal da Mocidade. E não há problema. É por isso que o julgamento é feito por pessoas diferentes. Há visões diferentes. Mas eu acho a visão da jogadora bastante plausível também, é entendível. A jogadora tem um ponto, nada a se discutir aqui. Agora, para a nota 9,8 da UPM, eu acredito que faltou uma explicação. Por quê? Veja, ela deu 9,8 para a UPM. Né? É um desconto pesado, de 2 décimos. E ela simplesmente escreveu, abre aspas, faltou estabilidade nas pegadas e nos giros, fazendo com que o bailado perdesse o vigor. Fecha aspas. E por apenas essa frase, apenas isso, ela vai tirar 2 décimos. Sinceramente, não acho o suficiente. É claro, Rafael, você acha, é uma opinião minha, eu estou aqui dando a minha opinião. Ora, bola. Mas, sinceramente, com toda a experiência que eu tenho olhando vários cadernos,
Não me parece ser suficiente essa frase simples, sem maiores detalhes, para explicar o desconto mais grave de 2 décimos. Se ela desse um 9,9, beleza, fechou, não discuto. Mas para um 9,8, faltou palavra. Porque, naturalmente, se ela deu 9,8 é porque foi mais grave. Foi um problema de maior monta. Por que foi de maior monta? Ele se repetiu mais vezes, ficou muito feio, ficou muito brusco, faltou explicação. E vejam, é perfeitamente possível que o descrito pela jogadora tenha ocorrido uma quantidade de vezes considerável e com maior gravidade, para que no final das contas ela decidisse tirar 2 décimos e estivesse justo. Mas, de novo, eu sempre falo isso aqui, vou repetir, acho que pela última vez esse ano. O caderno de julgamento é a única arma de defesa do jogador. Ele tem que botar no caderno tudo que ele viu. E nesse caso, eu realmente acredito que não ficou claro o motivo pelo qual a jogadora decidiu tirar 2 décimos de uma vez, ao invés de um só. Para isso, deveria ter tido um maior detalhamento da justificativa, como ela fez para a mocidade, por exemplo. Na mocidade está bem detalhado a gravidade de toda a situação e por que ela tirou 2 décimos. Na UPM não ficou. Né? Eu acho que seria muito importante que ficasse mais evidente a gravidade, até para a gente pesar melhor a dosimetria utilizada, para medir as penalidades de cada escola. Mas, de novo, tudo bem, mas jogador estreante, esses pequenos detalhes acontecem, também não é o fim do mundo, perfeito. Mas fica aqui a observação, faltou a palavra. Tá? O 9,8 não ficou perfeitamente justificado com apenas essa frase. E, de novo, não estou dizendo que não aconteceu algo grave o suficiente para 9,8. Eu estou apenas dizendo que na justificativa faltou palavra. Tá bom? Agora, para finalizar esse caderno, eu queria entrar numa nota 10. Aliás, eu não vou finalizar o caderno, né? Tem uma outra coisa. Eu vou falar depois, mas eu queria focar na nota 10. Muita gente veio falar comigo, né, me perguntando como é que o casal da Vila Isabel ganhou 10 nesse módulo. E aí até me mostraram um vídeo da apresentação que teria sido muito complicada, etc, que a bandeira enrolou. Apesar de ter sido o módulo mais perto de onde eu estava, eu vou ser muito sincero que eu não conseguia ter uma visão muito nítida para ter certeza se a bandeira enrolou ou não. Eu até fiquei com a impressão que a bandeira tinha enrolado, mas eu não tinha essa certeza. Mas eu achei o vídeo da apresentação desse módulo 2 no YouTube. E percebam, gente, que o problema não estava naquilo. Primeiro que a bandeira não enrolou, tá? Ela quase enrola 2 vezes. Eu tive até 2 momentos falando, aqui enrolou. E na verdade ela deu uma última puxada na última hora e a Cris salvou a enrolada. A bandeira não enrolou. Mas você percebe que a bandeira não está seguindo o movimento natural do corpo. Ela está dobrada de uma forma rígida. A bandeira não se comporta como um pano normal. Ela está meio que dobrada, como se fosse um metal retorcido. E rígida, ela não respeita, ela não é uma continuidade dos movimentos de giro da porta-bandeira, como normalmente é. Provavelmente devem ter errado a goma, a quantidade de goma a ser usada na bandeira. E aí a bandeira ficou muito pesada com excesso de goma e ela ainda ficou pesada. Talvez tenha pego um vento, alguma coisa do gênero, enquanto a goma estava secando. E quando secou, a bandeira ficou muito rígida. Percebam que os movimentos da Cris são perfeitos. Não há problema de terminação, não há problema de amplitude, não há nenhum problema nos movimentos da Cris. Mas você percebe claramente que a bandeira não segue o movimento. E aí eu vou entender o 10 da jogadora. Não houve um erro de dança. Não houve sequer uma falta de cuidado com a bandeira. A Cris tem tanto cuidado com a bandeira que ela na última hora consegue evitar 2 enroladas. Tudo que estava ao alcance do mestre-sala da porta-bandeira foi feito. E nesse caso, a jogadora acho que decidiu não punir os profissionais por terem feito tudo que estava ao alcance deles. E eu entendo perfeitamente. Tá? Se algum jogador desse 9,9 ali, eu entenderia também, dizendo que a bandeira não estava esticada e não se comportou como uma bandeira de escola de samba deveria ser apresentada. Eu até entenderia e aceitaria o jogador, mas também eu entendo 10.
tendo situações claramente adversas que não estão no controle da porta-bandeira, vamos ter um pouco de parcimônia. É a mesma coisa de quando cai uma chuva ou bate uma rajada de vento, não é? A gente não tem... O bom senso não pede para ter um pouco de parcimônia? Eu acho que foi aquilo que a Rena teve. Ela teve um bom senso, ela teve uma parcimônia e valorizou os movimentos corretos da Cris. Por isso eu não vou discutir esse 10, tá? E agora sim, para finalizar esse caderno, é bastante interessante notar que a palavra vigor mais uma vez foi usada na justificativa de uma porta-bandeira negra e absolutamente ninguém reclamou ou chamou a atenção, né? Lembra quando usaram o excesso de vigor para Cíntia, que todo mundo caiu de o vigor não pode usar para Cíntia, etc. Usaram o vigor para Jéssica e ninguém falou nada. A Jéssica não merece a mesma consideração da Cíntia? Então por que não houve as mesmas reclamações pelo mesmo uso da palavra vigor com a Cíntia, como teve no julgamento da Cíntia em 2023? Cadê a Bolha reclamando? Mas é de novo, né? Não é a Mangueira, é o PM, né? Ninguém presta atenção, né? Aí quando eu digo que eu quero pegar um alfinete para estourar a bolha, ninguém entende por quê. E por fim, o uso dessa palavra, mais que, de novo, não tem nada a ver com racismo. Tem nada a ver com racismo. O uso dessa palavra vigor apenas reforça o longo argumento que eu escrevi e eu falei aqui no vídeo de 2023, em defesa do Paulo Rodrigues, que essa palavra é um jargão comum do mundo da dança. Não tem nada de racismo. Agora, e é um problema muito grave, especialmente em quesitos mais individuais, quando o julgamento bate em queridinhos da bolha. E não é problema de comercial da bandeira, não. Eu já abordei outros problemas aqui esse ano, inclusive. Mas a régua de reclamação, ela muda de acordo com quem está sendo julgado. E depois essa mesma bolha reclama que o julgador está valorizando o nome, está valorizando a tradição, ou o que quer que seja de fulano ou beltrano. E não percebe que no dia a dia ele faz a mesma coisa. Fica o recado. De resto não tem mais nada a falar um caderno bastante razoável da Rena. Bom, antes do módulo 3, mais um recadinho. Não esqueçam de dar o like no vídeo, por favor, gente. Faça com que esse trabalho chegue a mais pessoas. A gente se esforça aqui, a gente tenta explicar de forma popular a parte técnica do julgamento, explicar certas coisas e também bater em outras coisas. E se você gosta desse trabalho, por favor, dê o like no vídeo, ajude a que mais pessoas conheçam esse trabalho. Bom, vamos lá, gente. Módulo 3, julgador Eduardo Torres. E o Eduardo é o último dos 7 jogadores estreantes a serem analisados nesta Justificando 2025. Também seguindo a tendência do julgamento esse ano, 9 notas 10, apenas 3 justificativas, 2 9,9 e 9,8. O da UPM é óbvio. A indumentária da Jéssica estava muito pesada, deixou os juros mais lentos, impactou o desempenho da dança do casal. Todo mundo viu isso, não precisa nem ser especialista em mestre porta-bandeira, não vou nem comentar isso. Na Tijuca, ele pontuou que as finalizações, as quantidades de piruetas do mestre Sala tiraram a elegância, leveza e graça da dança do mesmo, que são necessárias e faz parte do critério de julgamento do quesito, também nada de escrever. E por fim, na Vila Isabel, ele justificou que o pavilhão enrolou e a apresentação breve do pavilhão de costas afetou visualmente a apresentação do casal. Veja, a enrolada de bandeira, eu não consegui o vídeo desse módulo 3, tá? Eu só consegui do 2, então eu não posso falar se a bandeira enrolou ou não aqui. Mas como eu disse no caderno da Rena, claramente aqui no vídeo do módulo 2, tem um problema de goma na bandeira que afetou claramente a dança e é bem possível que, do mesmo jeito que a Cris conseguiu ser muito sagaz e evitar a enrolada no módulo 2, talvez ela não tenha conseguido evitar no módulo 3. Acontece. De novo, eu não consegui o vídeo dessa apresentação, então eu não sei se aconteceu ou não aconteceu, mas me é plausível. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o segundo décimo que ele tirou da Vila Isabel.
A apresentação breve do pavilhão de costas afetou visualmente a apresentação do casal. O que o jogador quis dizer com isso? Eu realmente torço para que o jogador apenas tenha escolhido mal as palavras, que tenha sido uma novatice e ele, no nervosismo, não tenha se expressado da melhor forma possível. E que, no fundo, ele tenha tirado ponto da mesma pegada brusca que a Mônica Barbosa falou no módulo 1. Eu torço para que seja isso. Eu torço para que ele tenha errado as palavras. Porque do jeito que a justificativa está escrita, ele tirou o 10º simplesmente porque o casal da Vila resolveu respeitar o público e apresentar o pavilhão para outro setor que não é o dele. A impressão que passou, a forma que passou, do jeito que a justificativa foi escrita, é uma inacreditável arrogância do jogador, exigindo que o casal só possa apresentar o pavilhão de frente para ele, não de frente para o resto do público. Aí, quando vem um Aidon André Mota e reclama da Vossa Excelência o jogador, eu tenho que dar razão a ele depois de uma justificativa dessa. Eu realmente torço para que tenha sido um problema de nervosismo de alguém novato e que ele tenha escolhido mal as palavras e não tenha passado o que ele quis passar. Porque do jeito que está escrito está muito claro. O casal da Vila foi despontuado simplesmente porque resolveu apresentar a bandeira para o lado contrário. É inacreditável. Eu torço para que o jogador tenha se enrolado as palavras. Torço. Bom, também com só 3 justificativas, não tem mais o que falar aqui. Vamos para o último módulo, módulo 4. Jogador Fernando Berçot. Bom, aqui, pior ainda, são 10 notas 10 e apenas 2 9,9, né? Inclusive deu 10 para o PM, né? É daqueles 10 que a gente fica assim, como? Porque, com todo respeito, eu amo a Jéssica, eu amo o Vinícius, mas claramente a indumentária estava bem pesada. No caso, teve até esse detalhe que a Mônica, no modo 1, apontou corretamente, que a fantasia do Vinícius estava bem diferente do croquis e atrapalhou a dança. Para mim, claramente, a dança da UPM deveria ser descontada assim, teve problemas nítidos, e fico até impressionado pelo 10. É mais um, já que é o último caderno, né? É o último 10 da longa lista de notas 10 que eu vou ficar assim, como? Mas como não tem justificativa para a nota 10, vou continuar na curiosidade. O 10º da Vila Isabel foi retirado apenas porque durante a apresentação uma pena azul da indumentária caiu. Está no manual do jogador, se isso acontecer tem que tirar ponto. Ele foi lá, tirou ponto. Não é um problema de dança, é um problema de indumentária. Até um detalhe da repimboca da palavra, mas tudo bem, está no manual, está nos critérios e está muito claro. Se isso acontecer tem que tirar ponto. Então o jogador foi e tirou ponto. Ou seja, o único 10º em todo o caderno que ele tirou por dança foi o da Beija-Flor. Segundo o jogador, o Claudinho externava cansaço executando um movimento curto, sem finalização, enquanto a Selminha não conseguiu fazer a troca de olhares com o mestre-sala, típica da dança do casal de mestre-sala, e foi isso que ele descontou. Eu até fico assim impressionado de ele só ter descontado essa dança, né? Eu vi várias... Se você vai a essa minúcia, e tudo bem, isso tem que ser descontado, eu já vou chegar lá, eu consegui o vídeo dessa apresentação, mas vendo outros casais, vendo outros vídeos e até, claro, nem sempre, eu consegui achar pouquíssimos vídeos do módulo 4, eu achei mais do módulo 1 e 2, nenhum do 3 também, eu acho, 1 ou 2 também só. É claro que o problema pode não se repetir no módulo 4, né? Você erra lá e não erra no 4. Mas, de novo, é difícil, porque à medida que a pista vai andando, você vai ficando mais cansado e a tendência natural é que os erros apareçam mais, não menos. Então, assim, ele só descontar isso e não descontar outras coisas que eu vi em outros módulos, a gente fica assim, hã? Mas tudo bem. Olhando o vídeo da apresentação em si, da Beija-Flor no módulo 4, como eu falei, esse eu achei, o que ele falou sobre a Selminha é discutível, é bastante discutível, mas ok, vai lá, o jogador viu, a gente vai ficar naquela eterna polêmica, mas eu admito que essa parte da troca de olhares é discutível, mas, em relação ao Claudinho, eu tive a mesmíssima sensação do jogador, tá? Realmente ele
o movimento estava curto. Se vocês olharem o vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. O movimento ficou tão curto que até um movimento de slow motion dele, não sei se é exatamente do slow motion, mas um movimento diferenciado que ele diminui o ritmo dele no início, ficou parecendo que era um tropeço. Eu tive que olhar várias vezes a imagem para ter certeza que não era um tropeço. Mas eu tenho o recurso do vídeo, o jogador não tem. Então eu entendo, tá? Realmente em relação ao Claudinho eu tive a mesma sensação do jogador, tá? Mas de novo, considerando todas as outras notas 10 dadas e os outros vídeos que eu vi de outros módulos, eu tenho minhas dúvidas se o problema apresentado foi maior do que outros que ocorreram no módulo, né? E seguindo o caderno do jogador, afinal de contas as notas foram 10, foram ignorados, né? Mas tudo bem. Como eu não achei a apresentação nesse módulo, eu não posso dizer claramente que o problema ocorreu no quarto módulo, mas eu acredito que tenha ocorrido, digamos assim. Eu apenas estranhei que esse seja o único problema que ele tenha achado de dança, mas tudo bem, ok? No ano, aí vamos voltar ao início da introdução que eu fiz aqui. No ano em que teve 75% de notas 10, é até difícil discutir isso, gente. Não vou ficar aqui me alongando. Bom, é isso. Esse foi o último caderno do ano. Não tem mais muito o que falar em Mestre Porta-Bandeira. Não consigo nem fazer um balanço direito, porque, de novo, num ano em que teve 75% de notas 10, tem justificativo suficiente para fazer balanço. Eu acho que a Liesa vai ter que sentar com todo mundo, vai ter que fazer aquele simpósio de novo e ver o que aconteceu para tentar entender e ver se consegue reduzir essa quantidade de notas 10 ou aumentar o critério do julgamento do quesito, ou se o não vai ser o novo normal do não comparativo, sei lá, né? Não vou nem... Um quesito tem 75 notas 10, é difícil fazer um balanço. E com isso, a minha única recomendação para a Liesa no quesito mestre sala e porta-bandeira é debater melhor com os casais a questão da avaliação das coreografias na dança e a quantidade de notas 10. Não tem mais muito o que falar aqui. Com isso, eu termino o quesito mestre sala e porta-bandeira, obviamente com menos de 40 minutos, eu até me alonguei mais do que eu imaginava, um quesito que teve 75% de notas 10. Com isso, a gente fecha aqui a viagem nos 36 cadernos de julgamento do Grupo Especial de 2025, mas, lembrando mais uma vez, a Justificando o Injustificável 2025 não acabou. Dia 29 de abril, terça-feira, provavelmente às 8 horas da noite, a gente acerta direitinho o horário mais perto, mas deve ser às 8 horas da noite, uma live ao vivo comigo e com Pedro Migão, finalizando e dando uma conclusão geral dos 9 quesitos, dos 36 cadernos de julgamento da Liesa esse ano e, com certeza, respondendo a todas as perguntas e sugestões que os espectadores fizerem na live. Afinal de contas, a live de encerramento é para isso, é uma live para a gente conversar mais, debater mais. Então eu espero vocês todos, dia 29, no blog Oristolo, para a gente fazer essa resenha que eu espero que seja bastante gostosa e bastante didática. Um abraço a todos e até a terça-feira, dia 29. Fui!